Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo em relação à Palavra de Deus. Que relação o Espírito Santo tem a ver com as Escrituras Sagradas? E nós veremos que o Espírito Santo, há uma ideia que a gente percebe, é que ele é quem está fertilizando a Palavra, fazendo com que este livro, que é a Bíblia, mas o que está nela, o conteúdo é a palavra, essa palavra ganhe cor, ganhe significado, ganhe vida para aqueles que a leem, para aqueles que creem nela. Eu já deixei aberto aqui, me antecipei na carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim: sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito. A palavra, as Escrituras é uma profecia, é uma mensagem, fala do estado anterior, atual e escatológico, futuro do homem. E aqui Pedro diz que toda profecia das Escrituras, os profetas lá no Velho Testamento, que a gente chama de Velho Testamento, Antiga Aliança, quanto às profecias do Novo Testamento, diz que não foi emulado, não foi provocado por elucidação particular, humana, ou elucubrações humanas. Enquanto a mente humana estivesse aqui presente, é muito mais que isso. Ele está dizendo que nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Pelo contrário, veio dos céus, veio do reino espiritual. Porque homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então até Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, Pedro também aqui, Tiago, que eles nem imaginavam que as suas cartas se tornariam aquilo que equivale às Escrituras. Eles, num processo de revelação gradual e progressivo, eles não imaginavam que isso iria se incluir naquilo que eles mesmos chamavam de Escrituras, mas por trás disso havia o mover, havia a vontade, havia o querer do Espírito Santo na confecção, no trabalhar daquilo que seria uma escritura completa, uma revelação profética de Deus. Porque não veio nenhuma escritura, nenhuma profecia da Escritura veio de particular elucidação, e nunca jamais qualquer profecia foi dada, E os homens de Deus, e ele era um desses homens de Deus, que estava ali trabalhando, que estavam estudando as Escrituras que havia na época. Não havia Novo Testamento nessa época. Paulo não ia para a igreja de Corinto e dizia: irmãos, vamos abrir aqui uma carta que escrevi para vocês aqui no capítulo 2. Nem Pedro, nem Tiago, nem João fizeram isso, porque não havia o livro, o canon não havia sido criado ainda, para que se pudesse fazer as separações de livros, como a gente conhece a questão da história. Mas o Espírito Santo, era ele quem estava aqui, segundo Pedro, quem estava emulando, quem estava motivando, quem estava movendo os homens de Deus a escreverem as profecias, a escreverem a palavra, a arderem no coração deles uma mensagem dos céus, que hoje é uma mensagem que, quando nós lemos, nós sabemos que não poderia vir unicamente de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de ninguém, porque toca no âmago, no ser, na alma do ser humano. A palavra de Deus, de fato, é assim. Se é de Deus e ela está fertilizada pelo Espírito Santo, então ela tem um poder enorme de mexer com as nossas estruturas. Não é um livrinho de história, não é um livrinho que conta apenas episódios da vida de um povo, muito pelo contrário, traspassa isso e atinge não apenas o intelecto, a mente, mas tem algo estranho, que essa coisa estranha
é porque é espiritual, mas essa coisa estranha de poder falar conosco, de mexer conosco, de trazer clarificação, conhecimento, fome espiritual, sede espiritual, é porque essa mensagem, essa palavra, essa profecia, ela é algo que foi produzido, movido pela pessoa do Espírito Santo. Ok? E também o Espírito Santo é esse que ele interpreta as Escrituras. Efésios 1,17, de alguma maneira, nós vamos entender. Efésios 1,17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito, claro que o espírito aqui é minúsculo, mas vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É uma carta maravilhosa, a carta de Efésios. Mas Paulo ora aqui pedindo a Deus que os homens espirituais, os homens cristãos, os homens de Deus, os que creem em Jesus, eles recebam inspiração, eles recebam iluminação, eles recebam espírito de conhecimento, espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento e discernimento das coisas de Deus. Então isso só é possível, essa iluminação só é possível, isso só é viável mediante o Espírito Santo que nos habita, porque é Ele quem interpreta toda a instrução, todo o conhecimento, todo o entendimento, a capacidade de separar a coisa natural das coisas espirituais, de fazer diferenciações, de absorver aquilo que aquilo que edifica, aquilo que não edifica. Então essa iluminação vai decorrer do Espírito Santo em nós, nos concedendo esse espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento. Esse espírito de sabedoria e revelação não vem por faculdades teológicas, que têm a sua grande importância, os seus estudos, a sua biblioteca, né, que você lê livros, os seus estudos diários. Mas é muito mais que isso. Espírito de conhecimento e de revelação, de sabedoria, é decorrência do Espírito Santo que vai interpretar, né, as palavras de Deus para a minha vida, para a sua vida. Aí, sem a iluminação do Espírito, sem esse entendimento do Espírito Santo, é possível a gente conhecer até muito hebraico, muito grego, através desses instrumentos hermenêuticos, né? Mas nós não vamos ver a luz, o verdadeiro conhecimento, aquilo que está para além da obviedade, aquilo que está para além da letra, porque Deus é vida e a sua palavra também o é. Não é apenas algo para se estar agregando, acumulando na mente e no intelecto, é para se transformar em algo que seja interpretado pelo nosso espírito, né, com esse espírito de discernimento, de revelação, no pleno conhecimento dele, e nos ensinar a sermos pessoas da palavra, pessoas de Deus. É 1 João, lá no capítulo 2, versículo 27, que João diz que, olha, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes a necessidade alguma de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina, a unção aqui, gente, é a unção do Espírito Santo, a unção de Deus. Essa unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, permanecer nele como ela também vos ensinou. Primeiramente, parece que é um versículo que se a gente isolá-lo, parece que a gente não precisa mais de mestres, de professores, de mentores, de gente para nos ensinar, de gente para nos mostrar o caminho, nos instruir. Porque João diz assim, olha, vocês receberão unção e não há necessidade de que ninguém vos ensine. Mas o contexto é um contexto em que faltava pessoas para instruir, pastores, por assim dizer, gente madura para falar a palavra. E eles estavam, como é que vamos fazer? Não tem ninguém para nos ensinar. Aí João diz, opa, peraí, existe a unção de Deus nas vidas de vocês. Talvez vocês não tenham conhecimento dessa sabedoria, dessa unção que ensina vocês a discernirem, a compreenderem, a terem certeza das coisas. Essa unção está em vocês,
Por isso não há nem a necessidade de que alguém vos ensine. Ela está em vocês, permanece em vocês, não é falsa, ela é verdadeira. Então permanecei nele, porque é condição sine qua non para que vocês permaneçam em Deus, nessa dependência dele, para que essa revelação, esse conhecimento, essa unção que vos ensina todas as coisas, permaneça em vocês também. Então é impossível dissociar, separar o Espírito Santo como esse que interpreta todas as coisas. O Espírito Santo, ele, como eu disse, ele fertiliza a palavra. E Efésios também, né, no capítulo 6, versículo... Vamos lá. Versículo 17. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isto é, o Espírito é quem transforma a palavra de Deus em espada. O Espírito aqui é chamado como aquele que tem nas suas mãos uma espada. Que espada é essa? É a palavra de Deus. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nas mãos de qualquer ser humano, ela pode virar qualquer coisa. As maiores heresias da história, as maiores perversões hermenêuticas podem ser produzidas na mão de qualquer um. Nas mãos do Espírito Santo, ela é espada. A espada do Espírito. O que é a palavra de Deus? Espada do Espírito Santo. Então ela é espada porque ela é guiada pelo Espírito Santo. Nas mãos do Espírito, ela edifica. Nas mãos do Espírito Santo, ela causa, ela gera temor. Nas mãos do Espírito, ela é usada como essa espada que golpeia o pecado, que constrói o amor, que defende a verdade, que promove a justiça, que consola o aflito. Nas mãos do Espírito é uma palavra que vai entronizar Jesus, vai glorificar Jesus, vai dar testemunho de Jesus. Por isso, o Espírito Santo está aqui, ele está trabalhando. Nesse exato momento, ele pode também estar fertilizando o seu coração com essa palavra. E também o Espírito Santo, ele é uma outra presença, né, do Espírito Santo em relação à palavra, que ele torna a Escritura uma realidade escatológica. É o que está escrito no Evangelho de João, vamos lá, Evangelho de João 16. Evangelho de João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então ele vai transformar a realidade da Escritura, ele vai descortinar essa realidade, transformando-na numa realidade escatológica. Porque diz que, em primeiro lugar, ele é o Espírito da verdade. Está falando aqui, Jesus fala a respeito dele. Quando ele vier, ele já veio, ele está nos habitando. E a parte final vos anunciará as coisas que hão de vir. Então é impossível você ler Paulo escrevendo a Timóteo, falando das coisas que aconteceriam nos últimos dias, como seriam as coisas nos últimos dias. Paulo não viajou no tempo para ver como seriam os últimos dias. Tanto como João lá na ilha de Patmos, ele não viajou no tempo, mas ele teve visões. E diz aqui que esse foi um trabalho do Espírito Santo, porque o que ele faria? Ele anunciaria as coisas que haveriam de acontecer. Então a doutrina das últimas coisas, que estão aqui contidas no Novo Testamento, a gente deve se sentir seguro, confiante, porque nós não estamos lidando com sonhos humanos, mas estamos lidando com verdades de Deus para o futuro da humanidade. Então a palavra de Deus vai ter essa via, vai ter esse poder de cunho escatológico, de cunho preditivo, porque o Espírito Santo haveria de nos anunciar as coisas que haveriam de acontecer. Então a gente fica na expectativa de ver os sinais, de vermos qual a voz do Espírito Santo.
Ele nos direciona, Ele é esse vento que nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai, mas ao mesmo tempo Ele nos dá piso, chão, para a gente pisar com segurança, sabendo que o futuro, mesmo que a gente até não conheça, mas a gente se sente seguro nas mãos do Pai, nas mãos do Senhor. Ok? Então, João 14, 26 também, vamos voltar aqui, 14, 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Olha só, o Espírito ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Eu acho isso também assim fantástico, gente, porque ele ensina, mas ele vai fazer com que a gente lembre dos ensinos de Jesus. E nada mais do que Mateus, Lucas, João, Marcos, para a gente poder dizer o seguinte: como é que eles conseguiram lembrar-se de todas aquelas coisas, de todas aquelas narrativas, de todos aqueles fatos que sem dúvida não era tão fácil de recordar. Alguns sim, outros não. O Evangelho de Lucas nos diz que Lucas fez todo esse trabalho assim, colocando esses assuntos em ordem. João, o Evangelho de João aqui, ele apresenta mais do que fatos. João, quando ele escreve, ele diz assim: e o Senhor disse. É uma coisa que estava viva na memória. Ele apresenta discursos e detalhes inteiros de Jesus, palavra por palavra. Como tal memória poderia ser tão precisa sem a ação direta e relembradora do Espírito Santo? Ele está falando aqui que seria um trabalhar do Espírito Santo fazer com que os discípulos, os servos do Senhor, eles se lembrassem de tudo aquilo que ele, Jesus, havia dito. Então, a gente precisa não ter essa dificuldade em que o Evangelho, os Evangelhos, principalmente os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles eram essa expressão original dos ensinos de Jesus. Por quê? Porque eu vejo nesses ensinos, nos evangelhos, essa dimensão carismática do Espírito Santo. O Espírito Santo não deixaria uma palavra bagunçada, não deixaria uma palavra de qualquer maneira. Não, farei lembrar das palavras do Senhor Jesus. E se transformou naquilo que nós lemos hoje. Do modo pelo qual a palavra foi preservada nessa memória dos apóstolos, da igreja, aqui está contido. Por isso, esse foi mais um estudo sobre o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo em relação à palavra dele, tá bom? Que o Espírito faça arder no seu coração fome e sede por essa palavra. Quando você a abre, você sabe que isso aqui é a espada dele, do Espírito Santo. Então vamos nos aliar a ela, vamos crer nela, vamos ler os Evangelhos. Somos povo do Novo Testamento. Vamos ler os Evangelhos, ler as cartas e pedir que o Espírito Santo possa queimar o nosso coração para vivermos essa palavra, praticarmos, porque Ele a fertiliza sempre quando nós estamos com corações para serem adubados por ela, tá bom? Então um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima.